cheio de altos e baixos, a cada dia enfrentamos desafios, mas descobrimos que a verdadeira resistência vem das nossas raízes. É a fé sólida que nos sustenta, mesmo quando tudo parece desmoronar. Junte-se a nós nas palestras Resilientes, Estudos em 1 Pedro, e aprenda como exercer uma fé corajosa diante das pressões e a servir com determinação. Vamos seguir juntos nessa jornada de crescimento, engajamento e superação. Ok, queridos, nós estamos então estudando a carta de Pedro e começamos semana passada. Eu fiz aqui um pequeno resuminho para quem não veio. Quem não estava aqui domingo passado? Quem não estava? Ok, então algumas pessoas. Então só para vocês entenderem aí, essa carta de Pedro ela foi escrita aos cristãos da Ásia Menor, hoje atual Turquia. Eles estavam num contexto de grande perseguição e sofrimento por conta do Evangelho. Então, todos os que se declaravam cristãos eram perseguidos e, por isso, eles estavam tão assediados a abandonarem a fé para que eles deixassem de ser perseguidos. E essa carta foi enviada para ensinar os cristãos como viverem sua redenção, sua nova vida, agora diante de um mundo tão hostil que os perseguia, ok? Então, esse daí basicamente é o contexto dessa carta que Pedro escreve. Nós começamos domingo passado vendo a primeira parte do capítulo 1 e nós vamos ver a segunda parte agora à noite, tá? A primeira parte o pastor Edgar trouxe sobre a superioridade da fé cristã diante deste contexto de sofrimento. Então, Pedro ele começa falando que apesar das dificuldades, né, nós precisamos ter fé e confiança, porque a fé e a herança que nos está prometida, a promessa de vida eterna, ela é muito maior do que os problemas da vida. E na sequência, ele fala sobre a santidade. Ele vai falar sobre essa prática. Agora que nós temos esta nova vida, nós precisamos vivê-la na santidade do cristão, vivendo neste mundo, então, tão sedutor que tanto nos assedia, ok? Mas esses dois subtemas, eles estão debaixo de um tema maior, que é a nova vida em Cristo Jesus. Então, o capítulo 1 de Pedro fala muito sobre essa vida transformada que o cristão recebe e tem agora crendo em Jesus e vivendo o seu evangelho. Muito bem. Agora, antes de falarmos sobre santidade, eu gostaria de falar sobre o que não é santidade, porque às vezes causa um certo embaraço. Nós começamos a pensar que santidade é uma coisa e, na verdade, biblicamente não é. A primeira coisa que santidade não é na Bíblia é perfeição. Santidade não é você não errar. Santidade você não é não pecar. Não é ser perfeito em todos os momentos. Então, essa concepção que muitas pessoas têm, não, eu não sou santo porque eu erro, tal, isso não se encaixa no modelo bíblico. Nós vamos ver isso aqui ao longo da noite. Santidade também não é competição, porque em alguns cenários cristãos existe, me parece que uma certa comparação. Eu sou mais santo que você porque eu faço isso e você não faz, né? Eu sou mais santo que você porque eu deixei de fazer aquilo e você não deixou. Então, ainda que isso seja o resultado, não é a causa da nossa santidade. Claro que, a partir do momento que nós entramos nesse processo de santificação, nós vamos sim deixando algumas coisas para lá, assumindo outras posturas, mas não é isso que nos faz melhor ou pior que os outros. Isso está tudo nas mãos de Deus, não somos nós que julgamos. E santidade também não é religião no sentido de cumprir regras, né, de cumprir um checklist. Então, eu não sou mais santo porque eu venho mais à igreja, por exemplo. Eu não sou mais santo porque eu jejuo mais que você. Eu não sou mais santo porque eu oro mais horas que você. Então, não é isso. Claro que quanto mais nós buscamos, mais nós encontramos.
Mas a santidade ela não está apenas nesse termômetro, né, de quantas horas eu estou aqui ou ali ou fazendo algo, ok? Então santidade não é isso. O que é santidade então? A palavra santo, ela vem do hebraico kadosh e do seu paralelo grego hagios. Essas duas palavras, elas têm uma conotação de algo ou alguém separado para um propósito específico ao divino, ok? A Deus, ao sagrado. Então, isso acontecia, por exemplo, lá com os utensílios do templo de Israel, lá no Velho Testamento, né? Então, todos aqueles utensílios, eles eram consagrados, santificados, né, para o momento do culto. Então, se utilizassem aqueles utensílios num momento fora da adoração a Deus, e tentaram fazer isso lá na Babilônia, deu ruim, né? O negócio caiu o império lá, porque eles estavam utilizando os utensílios do templo, né, de Salomão para as orgias lá pagãs daquele império. Então percebam que aquilo que é consagrado para um propósito específico. Então ele precisa ser utilizado para aquilo. Ou alguém, ok? Essa palavra, então, ela aparece 900 vezes na Bíblia. Então a gente já tem noção aqui do peso, né, da seriedade, da relevância desse tema nas Escrituras. E se nós formos trocar em miúdos, então, alguém santo, biblicamente, seria alguém reservado para Deus, ok? E separado para o seu propósito eterno. Então, quando a Bíblia fala que a igreja do Senhor é santa, é porque ela é reservada para Deus e separada para o propósito de Deus, ok? Então, não basta ser apenas separado, mas tem que ser separado para algo. Então, essa é a conotação aqui mais ampla de santidade na Bíblia. E essa palavra, ela tem uma influência de outras que podem nos ajudar a compreender isso melhor, né? Essa intercambialidade aí de palavras que podem nos ajudar. Uma delas é renúncia. Então, quando nós falamos de santidade, nós precisamos falar de renúncia. Porque se eu estarei, ou algo, ou alguém estará separado para Deus, ele tem que se renunciar, ele tem que permitir a renúncia. Ele tem que deixar de fazer algo ou deixar de estar em algum momento. Então ele tem que abrir mão, muitas vezes, nós cantamos sobre isso, né? Abrir mão dos nossos planos para que o plano de Deus seja executado em nós. Então isso é renúncia. Eu abro mão para que agora eu sirva a Deus. Essa palavra renúncia, no âmbito de santidade, tem muito a ver também com missão. Por quê? Eu renuncio algo para cumprir outra coisa. Então eu renuncio a algum desejo meu para que eu cumpra o propósito de Deus. Isso tem a ver com missão. Qual é a missão, o propósito e a finalidade de nós estarmos aqui vivendo essa comunidade de fé? A palavra santidade também tem muito a ver com testemunho, porque já que eu vou deixar o pecado para me entregar a Deus, isso precisa refletir no meu estilo de vida. As pessoas precisam olhar para o cristão, para os santos de Deus e perceberem uma mudança de vida. Se não houver mudança e transformação, não houve arrependimento, não houve transformação, não houve conversão, não houve renúncia e aquela pessoa não está cumprindo a missão de Deus. Ela simplesmente está vivendo a vida que sempre viveu, agora atrás de um nominalismo. Agora eu sou cristão. Mas se o seu testemunho não fala, não adianta. Agora, esse testemunho só é possível quando nós temos o caráter de Deus em nós. Então é o caráter de Cristo que reflete em nós este testemunho. Então essas palavras, elas vão se unindo, vão se misturando, é uma simbiose aí. E aí entra então a questão da adoração. Por quê? Porque eu só vou renunciar se eu entender que aquele que eu vou servir vale a pena. Eu não vou renunciar por nada. Eu não vou trocar 6 por meia dúzia, né? Como diz aí a linguagem popular. Eu vou deixar algo para algo muito maior.
Nós vimos aqui a semana passada a superioridade da fé. Eu estou deixando de ter privilégios e conforto, né, que nós vimos domingo passado, para agora ter uma grande herança e esperança em Cristo. Então eu troco algo por algo maior. Então eu só vou fazer isso se eu tiver alguém para adorar que realmente seja o Senhor da minha vida, o Deus que me conquistou, o Pai que me amou, né, o Cristo que me salvou. Então, quando nós temos esta perspectiva de adoração, nós então caminhamos nesse projeto de santidade que Deus nos propõe. E tudo isso aponta o quê? Para o reino de Deus. Né? Todo este processo aponta para que as pessoas e o mundo veja e tenha a antecipação de um reino que ainda será pleno, mas ainda está se revelando aos homens por meio da igreja. Então nós, quando nós temos esse testemunho de santidade, nós representamos o reino de Deus entre os homens. Até aqui tudo bem? Muito bem. Agora, eu trago uma frase do John Wesley, que talvez seja um dos homens, né, dos grandes teólogos da história, que mais se debruçou sobre este tema. Essa frase ela é bem maior, eu fiz apenas um recorte, mas ela já mostra um pouco do que Wesley pensa sobre santidade. E ele diz, eu creio que a santidade seja a vida de Deus na alma do homem. Então, para Wesley, a vida de Deus dentro e impactando e influenciando a alma do homem é a santidade encarnada na humanidade. Agora, a reflexão que fica dessa pequena introdução é essa. O nosso estilo de vida hoje, ele cumpre esse propósito divino de estarmos separados para algo, para uma missão de Deus em nós? Então essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer. Cada um tem que fazer essa pergunta e refletir sobre ela. Será que o meu estilo de vida realmente cumpre esse propósito? Ou eu estou vivendo mais para satisfazer os meus próprios desejos e não para cumprir o plano divino? Ok? Então essa é a primeira reflexão da noite. Muito bem. Vamos agora então ler o texto de 1 Pedro, capítulo 1. Por favor, convido vocês então a abrirem a Bíblia. Ou seus apps. Eu recebi um recorte essa semana e até compartilhei com o Mário. E o rapaz falava assim, era o pastor, na verdade, né? Era um pastor pregando. Ele falava assim, pastor que vem pregar sem Bíblia, de papel, é um absurdo. Entendeu? Porque Bíblia de celular não vale, isso aqui não vale nada, ele falava. O que vale é o papel que vale. Mas eu estou aqui com a Bíblia no celular, queridos, porque vale a mesma coisa. E o que importa é o conteúdo, não é o material que foi escrito. Até porque esse papel não é o original, né? Tinha que ter visto então os pergaminhos, né? Então foi lá os papiros, tá, originais. Vamos ler então 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 13. Olha só, eu vou ler na NVT, tá? Portanto, ele está conectando com o texto anterior, ok? Então o texto que nós vimos domingo passado, sobre a fé, a esperança e a herança em Cristo, é o que nós temos agora de maior. E agora ele fala, já que vocês entenderam isso, portanto, agora ele vai dar sequência no que ele quer dizer. Preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou.
Versículo 16. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Lembrem-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com suas ações. Por isso, vivam com temor durante seu tempo como residentes na terra. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e nem mancha. Olha o 20. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora nestes últimos tempos foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus. Depositam sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados quando obedeceram à verdade. Tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente, de todo o coração. 23. Pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Pois os seres humanos são como o capim, sua beleza é como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra é a mensagem das boas novas que lhes foi anunciada. Amém? Oremos. Senhor, obrigado pela tua revelação, Pai. Obrigado pelas Escrituras, obrigado por o Senhor ter preservado, Pai, essas verdades até hoje, ao custo de muito sangue e sofrimento de nossos irmãos. Obrigado, Deus, porque essa palavra nos transforma, nos limpa, nos revela parte do teu ser. Obrigado, Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações, que possamos sair mais convictos e cheios da tua esperança em nós. Amém. Muito bem, queridos. Então, nós vamos agora dar uma olhada nesse texto, porque ele apresenta 4 características da santidade de Deus aqui. Ok? 4 características. A primeira, nós já começamos a falar, e é a que está no versículo 13. Porque o versículo 13 diz assim, olha, portanto, preparem sua mente para a ação. E na NVI, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Então, esse texto, ele vai dizer o seguinte, vocês conhecem as verdades do Evangelho, vocês estão aguardando uma viva esperança, vocês estão confiando na herança que receberam de Cristo Jesus. Agora é o momento de vocês agirem. Então não fiquem com estas verdades guardadas para vocês, numa simples retórica ou em lindos conceitos teológicos que não se exercitam na prática. A vida cristã precisa ser praticada. Você conheceu todas essas verdades e agora viva esta vida que eu te apresento, ok? Então é exatamente isso. E como é que ele fala isso? Preparem sua mente. Porque agora vocês não são mais aqueles que vocês eram. Vocês não têm mais aqueles pensamentos que vocês tinham. Vocês não têm mais a mente cauterizada pelo pecado. Agora a palavra de Deus os libertou, né? A palavra de Deus nos faz livres para conhecermos as verdades eternas. Então estas verdades nos transportam daquele reino de pecado para o reino do seu Filho amado.
Nós estamos agora, então, com uma mente transformada. Paulo fala sobre isso lá em Romanos 12. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a nossa mente, ela precisa refletir a nova criatura que nós somos em Cristo Jesus. E essa é uma pergunta para nós. Como será que está a nossa mente? O que nós temos alimentado na nossa mente? Porque isso resulta muito em nosso estilo de vida. Porque aquilo que nós pensamos, nós gerimos, né? É um processo gestacional. Nós vamos, então, pensando sobre isso e aquilo vai influenciando a nossa prática, os nossos hábitos, o nosso costume, a nossa rotina. Então, o que nós alimentamos a nossa mente? Se nós continuarmos alimentando a nossa mente de pecado, de podridão, de ira, de ganância, de egoísmo, de fofoca, de maledicência, de confusão, nós vamos continuar sendo as velhas criaturas que sempre fomos. Mas se nós alimentarmos a nossa mente agora com o espírito da verdade, de amor, graça, perdão, paz, alegria, longanimidade, se nós entendermos que o fruto do Espírito agora está em nós, nós então começamos a praticar esta santidade em nossas vidas. Ok? Então o primeiro ponto está logo no versículo 13, essa santidade precisa ser praticada. O segundo ponto é uma santidade ordenada, porque é uma ordem de Deus nós sermos santos. Ele fala isso, sede santos porque eu sou santo. É imperativo, sede santos. Então, se ele ordena que nós sejamos santos, é porque é possível viver em santidade. Deus não ordenaria algo que fosse impossível. E nós vamos ver o próximo tópico, por que é possível, ok? Mas eu queria dizer que essa santidade ordenada é um processo duplo contínuo. Por quê? Contínuo porque é um processo gradativo. Quanto mais eu entro nesse processo de santificação, mais eu me pareço com Jesus, porque ele é santo, ok? Então é um processo de identificação, de semelhança. Agora, ele é duplo porque ele tem duas pontas. A santificação, ela precisa ser algo que me separa do pecado, mas algo que me projeta para Deus. E aqui muitos cristãos dão um nó. Por quê? Porque tem muita gente vivendo ou nessa ponta ou na outra. E não conseguem trabalhar o equilíbrio dos dois polos. Então, existem cristãos que ficam muito preocupados com o pecado. Então, eles estão sempre fugindo do pecado. Ok? E você vai conversar com esses irmãos, são cristãos maduros, homens de Deus, pessoas que entenderam o evangelho e falam, pastor, eu não me misturo mais com o pecado. Então, olha, eu falava palavrão, eu consumia pornografia, mas eu não consumo mais. Então, eu vivia gerando confusão. Eu vivia gerando confusão na família, mas agora eu estou mais tranquilo, sou até um pacificador, papapá. Então você vai vendo que essas pessoas, elas vão fugindo do pecado. Mas, se você chamar para a missão, estou sem tempo, pastor. Estou envolvido com muita coisa. Eu resolvi fazer uma pós. Agora eu estou com outro projeto. Então, nunca tem um tempo de se entregar para a missão de Deus. Então, ele está cumprindo bem um papel, mas ele está sendo omisso no outro. Percebe? Tem gente que é o contrário. Pastor, estou aqui para qualquer coisa, hein? Me chama e aí vai ter uma distribuição de alimento, ele é o primeiro que chega. Vai ter o muro solidário, ele está aqui carregando a roupa. Então, ele está sempre disponível. E ele ajuda aqui, ajuda lá, ajuda cá, ajuda lá. Mas ele não cuida da sua vida espiritual, né?
E eu me lembro de algumas pessoas aqui que têm esse perfil. E aí, essa pessoa ela é uma presa fácil nas mãos do inimigo. Porque o inimigo está sempre manipulando ela, porque ela não abriu mão, ela não renunciou ao pecado. Então ela está cheia de altos e baixos. Uma hora ela está aqui, pronta, disponível, mas ela não cuida da sua santidade. Ela não se separa do pecado. Então ela está sempre sendo emaranhada por essas coisas da vida mundana. Então esse é um ponto importante. E ele vai falar isso nos versículos 14 e 15. Olha só, o versículo 15 diz assim: agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Então é uma ordenança, santidade ordenada. E aí, sejam santos na igreja? Sejam santos na escola bíblica? Sejam santos no momento do culto? Não. Sejam santos em tudo o que fizerem. Então, quando você está negociando com o cliente, Deus espera a santidade da sua parte. Quando você está se relacionando amorosamente com a sua esposa, com o seu marido, é santidade. Quando você está namorando, é santidade que Deus espera. Quando você está na roda com os amigos, é santidade que Deus espera. Percebe? Quando você está na família, em qualquer ambiente, na escola, na faculdade, em qualquer lugar, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Então nós temos um modelo. O modelo é o Senhor. Ele é santo e por isso nós podemos ser santos. Agora o versículo anterior é aquilo que eu falei. É o abrir mão do pecado. Sejam filhos obedientes, ele diz. Não voltem ao seu antigo modo de viver. Quanta gente querendo voltar a fazer coisas que fazia antes da sua conversão. Quantas pessoas, muitas vezes, elas ficam se segurando, sabe? Porque elas sabem que é errado, mas o coração delas queria estar lá. Eu não sei, mas isso é algo sério, queridos. Por quê? Porque se nós tivermos uma mente transformada, nós não deveríamos mais desejar o pecado. E sabe, e fica naquela tensão, eu não posso mais, mas eu queria tanto tomar ali um negocinho, queria tanto, sabe, fazer uma farrinha aqui, eu queria tanto ouvir um negocinho ali e tal. Não que isso seja pecado, depende do seu coração, da intensidade, do ambiente, depende de um monte de coisa, né? Que não dá pra gente falar aqui. Mas tem coisas que você sabe que é errado. Eu queria tanto acessar aquele conteúdo inadequado na internet, entendeu? Então o seu coração e a sua mente não foram transformados. Se você ainda luta com isso com tanta força, se isso tem tanta força ainda na tua mente, então precisa se apegar mais com Deus. O texto fala isso, olha, sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver. E qual era o antigo modo de viver? Quando vocês satisfaziam os próprios desejos. Então, antes de nós encontrarmos com Deus, toda a nossa vida era para satisfazer os nossos desejos, nossos prazeres. Eu quero comprar isso, eu quero viver aquilo, eu quero fazer aquela viagem, eu quero tal. E aí você tem um monte de sonhos pessoais, que você não pergunta para Deus se é da vontade dele, e muitas vezes a gente vai quebrando a cara. Por quê? Eu quero tanto isso, mas eu quero tanto isso, mas eu quero tanto isso, que eu pago qualquer preço por isso. E aí, às vezes, você paga o preço da sua saúde, às vezes você paga o preço de um relacionamento quebrado, às vezes você paga o preço de não ver seus filhos, mas eu preciso conquistar aquilo. Esse era o nosso antigo modo de viver, egoísta. Nós vivíamos para nós mesmos. Mas agora, não voltem a esse modo de viver e sejam santos em tudo que fizerem. Lembrem que santidade é deixar o pecado e viver a vida de Deus para nós. Qual é a missão e o propósito que ele tem para nós. Ok? Muito bem. Paulo fala e reforça isso lá em Romanos 8.
Ele fala assim, olha, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, porque a mentalidade da carne é morte. E nós sabemos disso. O salário do pecado é a morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então nós percebemos, queridos, que existe uma tensão constante aqui da nossa mente. E é por isso que depende do que a gente alimenta ela, né? Às vezes eu converso com pessoas que falam assim, pastor, está tão difícil vencer isso, mas o que você tem visto? O que você tem estudado? O que você tem consumido? Ah, eu consumo isso, isso e aquilo. Eu falei, mas meu querido, enquanto você estiver consumindo esse tipo de material, esse tipo de conteúdo, vai ficar difícil você vencer esse pecado que você comete. Não tem jeito. Você precisa mudar o seu estilo de vida. A sua mente precisa ser transformada. Então aqui é uma coisa séria, queridos, porque tem muito cristão brincando com o pecado. Tem muito cristão achando que é autossuficiente. Acha, não, eu posso entrar naquele ambiente, eu posso conversar com qualquer um, eu não me deixo contaminar, eu posso assistir aquela série, eu posso ver aquele filme, eu posso trocar umas piadas lá, eu posso ficar com as meninas lá no trabalho, tá tudo certo porque eu me garanto. Gente, ninguém se garante. Se não for Deus, pela graça de Deus, operando em nós somos todos perdidos. Temos que tomar muito cuidado com isso. Então a gente não pode brincar com o pecado, porque a palavra de Deus diz que o diabo anda ao nosso redor querendo nos destruir. E nós precisamos estar, Jesus diz para nós estarmos atentos e vigilantes. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então esse aqui é um processo sério, queridos. A pergunta que fica é, o nosso estilo de vida, nosso testemunho, ele anuncia a santidade de Deus? Quando as pessoas olham para nós, elas veem alguém diferente? Alguém que realmente renuncia ao pecado e alguém que está disposto a cumprir o propósito do Pai? Essa é uma pergunta que tem que nos incomodar, queridos. Porque se Deus manda nós sermos santos e viver em santidade, nós precisamos fazer essas perguntas para nós. Será que realmente eu estou vivendo aquilo que Deus se agrada, que eu vivo? Ok? Muito bem. O terceiro ponto desse texto é uma santidade providenciada. Porque eu sei que muitas cabeças aí estão bugando. E elas estão pensando assim, o que o pastor está falando é lindo, mas não dá para viver. O senhor não sabe, pastor, o ambiente que eu vivo lá. O senhor não sabe as tentações do meu trabalho. O senhor não sabe as meninas que ficam tentando me conquistar. Você não sabe os rapazes que dão em cima. Você não sabe o dinheiro fácil que está lá na empresa. Você não sabe as tentações que eu tenho. Você não sabe o quanto o meu chefe me azucrina. E eu saio da linha. Você não sabe as perseguições que eu tenho na escola, na faculdade. O meu vizinho me deixa louco, é som alto de madrugada, de propósito. Então, o senhor não sabe as coisas que eu passo no trânsito, porque eu sou Uber e tal, e aí eu passo lá todos os dias, aquele negócio é louco. É verdade, eu não sei de todos os contextos aqui, eu sei do meu. E eu já sei que não é fácil. Mas o texto vai dizer que a santidade é possível porque ela é providenciada por Deus. E aqui está a chave do negócio. Aqui está o segredo do sucesso. Porque se fosse depender só do nosso esforço, a gente estava perdido. A gente estava perdido. Mas é Deus que nos capacita, porque nós somos santos porque Ele é santo. Nós somos santos porque Cristo nos santificou na cruz. Nós somos santos porque parecemos mais com Ele a cada dia. Como diz aqui a camiseta, sede santos, parecido com Jesus, como Ele é. É exatamente isso que o texto vai dizer no versículo 2. Deus, o Pai,
os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou. Então, quem nos santificou? O Espírito Santo de Deus. É Ele que nos santifica. Para quê? Tem uma finalidade: para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Então, o que nos purifica é o Espírito Santo de Deus. Está aí a importância de nós estarmos ligados com Deus, submetidos a Deus, em intimidade com o Pai, caminhando com o Senhor, em oração, em vida com Deus, em vida na comunidade, buscando a revelação nas Escrituras, lendo a palavra de Deus. Tudo isso nos aproxima do Pai. E o Pai, através do teu Espírito, nos santifica para a obediência. É difícil obedecer? É porque nós estamos com pouca presença do Espírito de Deus. Mais Espírito, mais santidade. Mais Espírito, mais condições para obedecer. Mais Espírito, mais purificação. É essa a fórmula, queridos, não tem outra. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Olha o versículo 18. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados, e nós vivíamos, né? Em outra tradução diz a sua vã maneira de viver, que vocês tinham antigamente, era uma vida fútil. A vida sem Deus é uma vida fútil, porque ela está sempre correndo atrás de algo, ou de alguém. Depende de quem é o seu ídolo, não é? Se o seu ídolo for uma pessoa, você vai estar sempre correndo atrás dessa pessoa, buscando e implorando amor, implorando afeto, implorando atenção, implorando carinho. Ai, eu só vivo se ele estiver do meu lado, eu só vivo se ela me amar. Então isso é o ídolo num coração. Às vezes você está sempre buscando uma coisa, né? Um projeto, uma carreira, uma promoção, né? Um status, um reconhecimento. Então, eu preciso daquilo. Essa era a nossa vã maneira de viver. Uma vida fútil, correndo sempre atrás de algo ou de alguém. Mas ele diz: agora, tudo isso foi pago por Cristo na cruz, não com simples ouro ou prata, que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e nem mancha. Então é por isso que a santidade é providenciada, porque Cristo pagou o preço para nós sermos santos junto com Ele diante do Pai. Amém? Essa é a boa notícia, queridos. Esse é o Evangelho. As boas novas é exatamente isso. Nós somos santificados no Filho. Nós somos santificados na cruz, na redenção. Nós somos santificados porque Jesus é santo e Ele nos santifica junto ao Pai. Glória a Deus por isso. Então a santidade ela é possível ao cristão regenerado porque Cristo e o Espírito nos santificam. Amém? Bom, mais uma reflexão para nós. Será que o nosso estilo de vida reflete, então, o valor desse sacrifício na cruz? Porque se Cristo viveu e morreu para nos resgatar daquela nossa vã maneira de viver e nos transportar para o reino do seu Filho de amor e de verdade e de graça, então há um propósito aí. O sacrifício de Cristo na cruz tem um grande propósito, de nos transformar. Será que a nossa vida reflete essa transformação? Porque se a nossa vida não reflete essa transformação, a cruz de Cristo será em vão na sua vida. O sacrifício foi à toa. Mas se nós cremos e vivemos essa vida transformada pela fé, através da graça, então o valor da cruz valeu a pena. Porque para nós foi de graça, mas para Deus valeu um preço altíssimo. Custou um preço alto.
custou a própria vida. Então nós não podemos desvalorizar o sacrifício de Cristo. Quando nós não vivemos em santidade, nós desvalorizamos o que Ele fez por nós. Quando nós vivemos em santidade, nós valorizamos o preço da cruz no resgate do homem. E por fim, a santidade, ela também pode ser experimentada. Olha que interessante. Então é uma santidade praticada, coloquem em ação pela renovação da vossa mente. Ela é uma santidade ordenada, façam isso porque eu sou santo. Ela é uma santidade providenciada, né? Então vocês serão santos porque eu faço vocês santos em Cristo, na cruz. Mas ela é uma santidade que ela precisa ser experimentada na vida da comunidade. Então esse negócio de viver uma santidade em casa, sozinho, num mosteiro, sabe, num lugar distante, separado, num casulo, não funciona. Não funciona porque a expectativa de Deus é que você experimente a santidade no contato com o seu irmão. É no contato com o seu irmão que eu passo santidade, recebo santidade e a gente vive essa vida comunitária. Então, nós vamos ler aqui de novo o texto que nós lemos, porque nele diz que a santidade é experimentada num amor verdadeiro ao próximo. A santidade é experimentada porque o amor é resultado dessa santidade e ele é experimentada na relação com o outro que demonstra a minha transformação. Então, quando é que você demonstra essa vida regenerada e transformada? Quando eu tenho situações com as pessoas que vão exigir a minha santidade. Ok? Então não adianta eu dizer, não, pastor, eu estou vivendo em santidade e agora eu não fico mais nervoso com ninguém, né? Eu não tenho mais a ira no meu coração. Né? Se a pessoa me magoar, eu perdoo. Eu vivo uma vida agora em santidade, que agrada a Deus, o propósito do Pai está em mim. Mas quando é que a gente vai ver isso na prática? Quando alguém pisar no teu calo. Quando alguém te ofender. Quando alguém tirar algo que é teu. Quando alguém entrar na tua posição. Quando alguém falar mal de você. Aí nós vamos ver a santidade experimentada. Então o texto ele vai dizer isso daqui, olha. Uma vez que vocês foram purificados, nós não estamos sendo purificados no processo de santidade? Então, uma vez que vocês foram purificados de seus pecados, quando obedeceram à verdade, então nós temos a verdade das Escrituras. Agora nós obedecemos. Então isso basta? Não. Conhecemos a verdade, mas está faltando algo. E o texto diz, agora, tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Então nós precisamos conhecer a verdade, nós precisamos viver a verdade na vida com o nosso irmão. É no trato com o próximo que a gente vive isso daqui. Amem uns aos outros sinceramente, de todo o coração. Pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída. Queridos, ninguém pode destruir a vida dos filhos de Deus. Queridos, ninguém pode roubar o amor de Deus em nosso coração, diz a Escritura. Nem o diabo, nem Satanás, nem o chefe da sua empresa, nem o seu vizinho, nem o seu cunhado folgado, ninguém pode roubar a vida de Deus dentro de nós. Nós somos indestrutíveis quando nós estamos com o Senhor. Se estivermos ligados na videira, produziremos muito fruto. Se ficarmos separados da videira, seremos cortados, lançados fora e secaremos. Então, o segredo é estar em Cristo. Cristo em nós e nós em Cristo. É essa união que nos dá uma vida indestrutível, diz o texto.
para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Esse é o projeto do Senhor para os seus filhos. Se amar mutuamente, não com um amor fingido. Não é um amor só de palavras, queridos. Não é um amor como muitos dizem. Não é um amor que fala assim: meu querido, conta comigo, te amo, meu irmão, em Cristo Jesus. Mas você não está junto quando a pessoa precisa de um ombro amigo. Não estou falando só de dinheiro. Muitas vezes é um abraço, muitas vezes é um conselho, muitas vezes é chorar junto com alguém que está passando uma fase difícil na vida. Nós vamos orar pelo seu filho, nós vamos orar juntos por ele. Nós vamos orar pelo seu casamento. Nós vamos clamar a Deus por essa situação, essa perseguição. Nós vamos buscar a Deus livramento. Percebe? As pessoas são carentes de ter irmãos juntos com Ele. O projeto de Deus é uma irmandade que caminha junto na fé. O projeto de Deus é que você não corra sozinho, mas que você leve muitos juntos com você. Quantos eu estou levando junto nessa caminhada de fé? Quantos? Eu não estou aqui competindo para ver quem sabe mais ou quem vive uma vida mais santa, mas eu estou aqui para compartilhar o que eu sei e o que eu tenho com os meus irmãos. Então, muitas vezes é melhor, às vezes é se rebaixar para estar no nível do seu irmão, do que querer sobressair e deixar os outros para trás na corrida. A caminhada de fé não é essa. Não é quem chega primeiro. Fala, meu querido, o seu passo está lento, eu vou caminhar no seu passo. O Edson está correndo com a gente agora, né, Edson? Começou a correr. Foi 2 vezes já, Mário. Aí ele falou, cara, mas eu estou começando agora, vocês já correm há anos. Aí eu falei assim, cara, nós vamos no seu passo. Não é isso? É isso. Eu não deixei o Edson lá e sair correndo que nem um doido, para mostrar para ele que eu corro mais. Não é isso. Então nós vamos juntos. Chegou uma hora que ele cansou, vamos caminhar? Vamos caminhar. Então a gente caminhou. Podia contar isso aí? Podia, né? Agora eu já contei, né, meu querido? Desculpa, viu, irmão? Mas na segunda já não caminhou mais. Na segunda ele já correu o tempo todo. Queridos, a vida cristã é isso. Como eu vou influenciar e impactar as pessoas que estão do meu lado. O amor sincero é isso, é estar disponível, é trocar telefone, é mexer na sua agenda, sabe? Porque amar o outro, meu querido, exige tempo, exige energia, às vezes exige gasto também. Mas exige investimento. Foi o que Jesus fez por nós, não foi? Jesus não investiu tudo para nos salvar? Ele investiu tudo, a vida dele inteira. Até a última gota do seu sangue. Ele investiu para alcançar uma humanidade que estava perdida. Nós precisamos refletir esse amor de Cristo na vida com o nosso irmão. Esse texto é exatamente isso que Paulo vai falar lá aos Coríntios, capítulo 13, né? Para acabar, o amor é paciente. Você que não tem paciência, meu querido, intolerante. Deus me transformou tanto nisso, gente. Todos os dias eu oro a Deus por isso. Eu era muito intolerante com os outros. Não tinha paciência com as pessoas que não estavam no meu ritmo. Sabe? Isso é arrogância. Isso é prepotência. Tem que dar nome aos bois. E eu identifiquei o pecado e luto com ele. O amor é paciente. O amor é bondoso. O amor não inveja. Eu vou comemorar se você estiver ganhando, vencendo, conquistando. Eu preciso comemorar com a sua vitória e não ter inveja. O amor não se vangloria, não pisa em ninguém. O amor não se orgulha. O amor não maltrata, queridos.
Eu percebo que às vezes as pessoas dentro de casa, elas tratam melhor os de fora, por aparência, do que aqueles que estão em casa. Eu não sei como é que isso é possível. Mas tem alguma coisa errada aí. O amor não ira facilmente, ele não procura os seus interesses. O amor procura o interesse de todos, não é só o meu. É o que nós vamos ganhar, não é só o que eu vou ganhar. O amor não se alegra com a injustiça. Eu preciso estar buscando a justiça de todos, mas se alegra com a verdade. Não cabe mentira nas relações amorosas dos filhos de Deus, não cabe engano, não cabe fingimento. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor nunca perece. É isso que nós temos. A última reflexão, nosso estilo de vida reflete esse amor sincero? Que o Senhor nos ajude a vivermos essa vida em santidade, ok? Então nós aprendemos que a santidade ela é praticada por uma mente renovada, ela é ordenada pelo nosso Pai eterno, ela é providenciada por Cristo na cruz e ela é experimentada no amor de uma comunidade espiritual. No trato com meu irmão, eu experimento a santidade e o amor verdadeiro. Amém? E é isso que nós vamos fazer agora. A mesa está posta aqui e é uma mesa que lembra alguém. Quem essa mesa nos lembra? O Senhor Jesus. É o nosso modelo maior de santidade. Nós vimos lá que santidade é fugir do pecado e cumprir a vontade do Pai. Não é isso? Jesus fez isso com excelência. Jesus fugiu do pecado, da tentação, e ele foi tentado. Ele não venceu só porque ele era Deus, porque ele se esvaziou. Ele venceu como homem. Ele fugiu do pecado. Você pensa que Jesus não foi assediado? Diz o texto de Hebreus que ele sofreu todas as tentações que nós sofremos. Acho que não teve mulheres que quiseram se envolver com Jesus? Acho que ele não foi tentado com o orgulho, com a ira, com a prepotência, com o egoísmo. Ele foi tentado. Mas ele estava fazendo a vontade do Pai. Ele diz: a minha comida é fazer a vontade de Deus. Qual é a sua comida, meu irmão? O que é que tem te alimentado? O que é que te renova a cada manhã? Fala assim, é isso aqui que me dá energia. A de Jesus era fazer a vontade do Pai. Ele ia orar, falava: Pai, eis-me aqui. Pai, glorifiquei-te na terra, tendo consumido a obra que me deste a fazer. A obra que me deste a fazer. Jesus veio para fazer a vontade de Deus. Isso é santidade. Queridos, vamos fugir do pecado e vamos correr para Deus. Antes eu era egoísta, agora eu compartilho os meus recursos. Antes eu era um ser amargurado, agora eu perdoo. Antes eu era terrível, mas agora eu sou dócil. Antes eu brigava com todo mundo, mas agora eu sou um pacificador. Antes eu gastava só comigo, mas agora eu invisto no reino de Deus. Os projetos missionários, queridos, como é lindo fazer parte disso. Como é lindo fazer parte de um projeto de Deus que está alcançando o mundo. Isso é maravilhoso, isso me enche de alegria, de esperança. Pensar que eu não vivo só para mim mais.
e vivo para vocês, para os meus irmãos. A ceia fala sobre isso, viver em comunidade. A ceia fala compartilhar o pão, ela fala sobre isso. O pão não é meu, Jesus diz na oração, o pão é nosso. O Pai não é meu, o Pai é nosso. As ofensas que você sofre não é sua, ela é nossa. Pai, perdoe as nossas ofensas. As suas dores são minhas também. E as minhas também são tuas. É isso que é a ceia. A ceia é entender que faz parte de uma família, de um corpo, onde Cristo é a cabeça, e nós somos os seus membros. Não existe analogia mais perfeita para entender o que é uma família na fé. Feche os seus olhos. Os irmãos podem vir aqui para distribuir. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Pai, pelo teu renovo. Obrigado pela santidade, Senhor, que o Senhor nos providencia. Obrigado por vivermos, Pai, essa vida gloriosa agora em Cristo Jesus. Obrigado por nos fazer santos como o Senhor é. É o Senhor que nos santifica, que nos fortalece, que nos capacita, que nos anima, que nos encoraja para a vida. Obrigado, Senhor, obrigado pelos meus irmãos. Obrigado, Pai, pela fé, pela graça, pela esperança, pela herança e pela vitória. Nos ajuda, Pai, a sermos parecidos com o Senhor. Nos ajuda, Pai, a dizermos não para o pecado. Nos ajuda a renunciarmos tudo aquilo que te desagrada. Nos ajuda, Senhor, a nos consagrarmos ao teu grande propósito, em nome de Jesus.